José Roberto, mas todo mundo me chama de Beto, né? Sou da Diocese de Piracicaba, faço parte do núcleo, como a Sara disse. Sou do grupo de oração Só Jesus é o Caminho, que foi o grupo que revolucionou a minha vida, né? Foi onde realmente eu me encontrei com o Senhor e consegui buscar saciar aquilo que eu tanto busquei e não sabia onde encontrar. Foi encontrar justamente dentro do grupo de oração, né? Eu faço parte do grupo de oração Só Jesus é o Caminho, acho que faz uns 10 anos já mais ou menos. E faço parte também do projeto Solo Sagrado, que a gente vai falar um pouco sobre missão agora. E esse projeto Solo Sagrado é o que nós definimos como missão, né? Faço parte da Companhia de Artes Renovar-se, que tem esse projeto de missão que se chama Solo Sagrado. Nós saímos a anunciar a palavra de Deus em qualquer lugar em que nós somos chamados. Mas o nosso principal projeto é o projeto Solo Sagrado, que acontece dentro da cadeia masculina e feminina de Piracicaba. Antes de começar a falar sobre missão, quando a gente estava rezando aqui, enquanto a Bianca colocava algumas coisas e tal, o Senhor me fez reparar nas palavras formação, oração, comunicação e missão. Se nós pararmos para ver cada palavra dessa, as 3 últimas letras de cada uma delas formam a palavra ação. Então veja como o Senhor nos pede que depois dessa formação, depois de tudo isso que nós escutamos, necessário nos é tomar uma ação. Nós precisamos fazer algo, não podemos ficar quietos, né? O Senhor, Ele nos provoca, né? Ele nos intimida, Ele nos leva a fazer isso. E eu percebo que todos esses pilares, eles vão um encaixando no outro e como é perfeito isso, né? Como é perfeito, como um chama o outro. E antes de começar, eu queria ler um pedacinho de uma frase que o Papa Francisco disse a nós, que nos motiva, né, e nos provoca a missão. Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlamada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, pelo fechamento e a sua comunidade de se agarrar em suas próprias seguranças. O Papa Francisco, ele é sensacional. Esse Papa, ele está sendo revolucionário, né? Os últimos papas têm sido assim, e ele tem nos levado, né? E quando a gente entende e começa a vivenciar os pilares, a gente começa a sentir um ardor missionário, aquela coisa assim, eu preciso sair para fora, não posso ficar só aqui dentro da igreja. Quem aqui é do Ministério de Artes, assim, é artista, faz teatro, dança? Principalmente vocês, músico também, mas vocês entendem, né? A Bianca faz parte, ela entende que o lugar, principalmente da dança e do teatro, é fora da igreja. É fora, é na rua. E na carta aos artistas, na carta do São João Paulo II, agora, né? Ele vem nos dizer assim: quem tiver notado em si mesmo essa espécie de centelha divina, que é a vocação artística, adverte ao mesmo tempo a obrigação de não reter este talento, mas que o desenvolva para colocá-lo a serviço do próximo e de toda a humanidade. São João Paulo II nos convoca e nos pede. Nós percebemos essa centelha em cada um de nós, por isso que nós estamos aqui. Existe essa centelha dentro de cada um de nós. A igreja, ela precisa de artistas, ela precisa de músico, ela precisa de dançarino, ela precisa de ator que anunciem a palavra de Deus, atores que vivam essa efusão do Espírito, que saiam além das portas da igreja para anunciar que existe um Deus maravilhoso que nos ama e que pode mudar todas as realidades da nossa vida, como mudou a minha, como mudou a sua. E algumas etapas da missão, uma das primeiras dela, a gente só anuncia aquilo que a gente ama. A gente só ama aquilo que conhece, só anuncia aquilo que se experimenta. O Papa Francisco disse isso também. Tenho certeza que a Bianca, quando se casou, quando conheceu... Como é seu nome? Rony. Quando você conheceu o Rony, não se apaixonou assim de cara. Gosta um pouco, né? Se simpatizou. Mas só passou a amar depois que conheceu, né? A Sara também, que é casada, né, Sara? A gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só anuncia aquilo que a gente experimenta. A gente vai na cadeia e a maioria deles lá é evangélico. A maioria. E quando a gente às vezes está lá conversando, a primeira coisa que eles perguntam pra gente é: qual que é o seu testemunho? A primeira vez que eles perguntaram pra mim, eu falei assim: como assim, qual que é o meu testemunho? Na verdade, ele está me perguntando aonde eu encontrei Jesus.
como foi essa trombada minha com o amor de Deus. E as pessoas, quando a gente sai para a missão, elas querem saber qual que é o seu testemunho. Quando foi que Deus mudou a sua vida? Quando foi o seu encontro pessoal com o Senhor? Convido você a recordar. Às vezes faz tanto tempo, né? Que às vezes a gente nem lembra como foi o primeiro amor. Como foi que, nossa, foi aquele dia que eu escutei aquilo, que aquilo mudou a minha vida. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez no grupo de oração, a minha irmã, como a igreja fica no quarteirão de trás de casa, eu sempre fui na missa. Mas no grupo de oração nunca tinha ido. A minha irmã um dia chegou lá toda animada em casa, falando que tinha ido no grupo de oração. E, nossa, estava uma bênção, as orações, a música. E, nossa, ela estava toda assim, transbordando aquilo, né? E eu tinha acho que por volta de uns 15 anos, eu estava passando uma fase meio de crise existencial, não é nem adolescente, nem adulto ainda, fica aquela coisa e tal. E daí ela falou, nossa, eu achei legal isso que ela falou, acho que eu vou lá. Na outra semana eu fui. Sentei lá no fundo. Perguntou quem veio pela primeira vez. Eu nem me manifestei, fiquei quieto. Né? Mas aos poucos eu fui entendendo aquilo e me apaixonei por tudo aquilo e tive meu encontro pessoal com o Senhor ali dentro. Né? Quando foi o seu primeiro encontro com o Senhor? Como foi que te chamaram para a igreja? Como foi que você voltou? Como foi que você se apaixonou pelo Senhor? Um outro trecho dessa mesma carta fala assim: o mundo em que vivemos tem a necessidade da beleza para não cair em desespero. Nós sabemos e nós vemos tantas realidades tristes à nossa volta lá fora, às vezes na nossa família, nos nossos vizinhos, escola, trabalho. E nessa carta, São João Paulo II nos fala que para aquele mundo não cair em desespero, a igreja precisa de cada um de nós. Ela necessita. Nessa carta, se você não teve a oportunidade ainda de ler ela inteira, leia. Porque isso suscita a gente a sair realmente. Suscita em nós esse ardor, essa vontade de anunciar o Senhor. E existem tantas pessoas lá fora que não conhecem o Senhor, que muitas vezes nós não temos essa noção. Quando nós passamos a vivenciar tudo isso, os pilares, a gente começa a entender que não basta mais eu ficar dentro da minha realidade do grupo de oração ali. O grupo de oração ele se forma como se fosse um QG, um quartel-general, onde eu volto, sim, para servir, porque ali é a minha missão também, volto para me reabastecer, volto ali para estar com os irmãos em comunidade, em unidade, mas eu entendo que eu preciso também estar lá fora. Eu preciso ir para a rua, eu preciso... E às vezes a gente pensa em campo de missão, pensa que eu preciso ir na rua, preciso ir no bar, preciso ir no beco, preciso ir na favela, no orfanato, no lar dos velhinhos, sei lá. Mas às vezes o campo de missão nosso é dentro da nossa casa. É no ponto de ônibus, quando a gente vai pegar o ônibus para trabalhar. É no trabalho, é na faculdade, é na escola. O campo de missão nosso é muito vasto. E nós temos essa necessidade, essa centelha artística dentro de nós, e nós precisamos anunciar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer ocasião. E vou partilhar agora um pouco com vocês como nasceu a Companhia de Artes na nossa diocese. A Companhia de Artes ela nasceu porque nós nos reuníamos sempre os artistas lá para fazer alguma coisa, sempre quando tinha rebanhão e quando tinha cenáculo. A gente se reunia, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um teatro. Só que a gente começou a perceber que a gente precisava ir um pouco mais além disso daí. Né? Porque a gente só se reunia ali, depois cada um fazia alguma coisa meio separado, não estava em unidade e tal, não tinha comunicação. Né? E daí a Bel e a Rosinha rezaram, se juntaram ali com um pessoalzinho, rezaram, e o Senhor deu a palavra em Isaías 45. Eu vou ler essa palavra para que vocês possam entender como a gente chegou e como a gente definiu o que era a nossa missão. Porque vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que se reunir em cada realidade, em cada ocasião. Eu não sei se de repente se o Senhor suscitar no coração de vocês que vocês têm que montar uma companhia, ou que cada grupo de oração vai trabalhar, ou cada ministério vai trabalhar dentro da sua realidade. Quando eu falo realidade é que muitas vezes, no meu grupo de oração tem vários servos afastados, eu não sei se no seu tem? Que tal fazer uma missão, um grupo de oração na casa desse irmão? O campo nosso ele é muito vasto. Né? A gente tem tido algumas experiências no nosso grupo de oração de visitar. Às vezes até mesmo participante que há muito tempo não vem. Dá uma ligadinha, a gente pode ir fazer um grupo de oração na tua casa? Pode ir rezar? Pode, vamos lá rezar o terço, vamos ver o que está acontecendo. Vai lá, apresenta uma peça, apresenta um teatro, uma dança, um louvor.
nosso campo de missão ele é muito vasto, ele é muito grande. E depois, dentro da realidade de cada um de vocês, ou de quem sabe até mesmo da diocese, pode se criar, né, como a gente criou lá. Então a palavra ela diz assim, ó, eis que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar os cintos dos reis, para abrir as portas, a fim de que nenhuma lhe fique fechada. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. Essa palavra veio para elas e elas não entenderam direito o que o Senhor queria. Pode ser que isso aconteça. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de entender. A gente precisa o quê? Sempre exercitar a oração para que a gente possa estar íntimo do Senhor, né? Para que a gente possa entender aquilo que Ele quer nos dizer. A princípio, elas não entenderam nada do que o Senhor queria com essa palavra. Mas vamos fazer, sei lá, algumas coisinhas. Vamos nos juntar, vamos fazer um pega-fogo. Lá tem um encontro que eles chamam de pega-fogo. Ah, vamos ali numa biqueira, num ponto de droga ali, a gente monta um palco, coloca um ministério de música, apresenta uma dança, faz alguma coisa assim. E elas fizeram. Foi uma pessoa. E essa pessoa foi tocada. Às vezes o Senhor pode mover, né? Move 100 pessoas para fazer um evento, porque Ele quer chamar um. E tenho certeza que no céu faz festa quando esse um se volta para Deus. Né? Deus pode movimentar todos nós para resgatar uma pessoa. E assim foi indo, elas foram vendo, mas elas sentiam que não, mas não era isso que o Senhor queria. Não era isso que o Senhor queria. Até que um dia, a diretora do presídio lá do CR de Piracicaba ligou para a Rosinha. Falou, eu sei que vocês fazem um trabalho, tal, vocês não querem vir aqui para apresentar alguma coisinha aqui para as detentas? Ah, não, a gente vai, tal, e foram. Foram, apresentaram, foi uma bênção. Passada uma semana, os diretores das duas cadeias se falam muito, né? O diretor do presídio masculino ligou para a do feminino e falou assim, nossa, está difícil as coisas aqui, os detentos estão meio revoltados, a coisa está complicada aqui. Né? Daí ela falou assim, você sabe que as detentas aqui estavam meio assim também, mas veio um pessoal rezar com eles aqui semana passada, e nossa, essa semana aqui está uma benção, elas estão mansinhas. Né? Daí falou assim, me passa o telefone dessa pessoa então, que eu vou ligar para ela vir aqui. E daí o diretor do presídio ligou para a Bel assustou, né? Nossa, o diretor do presídio quer comigo, né? Ligou para todo mundo, pedindo oração para todo mundo, porque se eu ficar preso, o que eu vou fazer? E daí ela foi lá no CDP. E a hora que ela chegou lá no CDP, né? Daí o diretor, ele foi super simpático com ela, o Dr. Cristiano, e falou para ela, vem aqui, eu vou te mostrar lá dentro. Ela nunca tinha entrado. E ela começou a entrar. Eu não sei se alguém já entrou aqui no presídio, mas é assim, quando você entra, lá tem um protocolo que a gente fala, né? Abre-se uma porta, você entra. Essa porta fecha. A da frente abre, você passa. Ela fecha. Isso você passa por umas 7, 4 alas. E são aqueles portões enormes de ferro, que quando abre faz um barulho enorme. E ela começou a lembrar da palavra que o Senhor tinha dito para ela aqui. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze e arrancando os ferrolhos de ferro. Imediatamente o Senhor começou a suscitar isso sobre ela. Falou assim, meu Deus do céu, o que é isso? Chegou lá perto dos pavilhões, eles subiram para uma escada e ela olhou os presos por uma frestinha pequenininha, assim, onde não dá para eles verem. Né? Daí falou assim, olha lá dentro como é que é. E ela olhou e viu aquela realidade daqueles montes de homens, tudo amontoado, um por cima do outro, tal. E ela falou assim, nossa, né? Ela ficou um pouco assustada. E voltaram para a sala do diretor e o diretor falou para ela, então, eu pensei, tipo assim, se tinha sentido já no meu coração, ele é muito cristão. Eu acho que ele é da Assembleia de Deus ou de uma outra denominação, que eu não lembro. Como é que é? Você lembra? Congregação. Isso. E daí, ele era muito cristão e ele tinha tido uma visualização, um discernimento de que ele tinha a visualização de ter visto teatros, dança, pregações da palavra ali dentro. Só que isso ele não tinha falado para ela naquele dia, ele falou mais para frente, depois para ela partilhando isso com ela. E falou que tinha pensado em trazer um pessoal para evangelizar lá, tal, pela necessidade. Né? A Bel olhou para ele e falou assim, não, a gente vem, uma quarta-feira por mês eu acho que dá. Daí ele virou para ela e falou assim, e nas outras quarta-feiras eu chamo os espíritas, eu chamo Umbanda, quem que eu chamo?
veja só a necessidade, né? Imediatamente, quando ele falou isso para ela, o coração dela, como assim? Se eu não disser sim para o Senhor, se eu não sair, quem que vai vir? A responsabilidade que cada um de nós tem, o Senhor nos dá, e nós temos que ser obedientes. Naquela hora ela falou sim, sem falar para ninguém da companhia. A companhia tinha mais ou menos uns 300 participantes, né? E daí ela falou assim, não, a gente vai, não sei como a gente vai. Ela voltou, conversou com o pessoal, com os 300, falou, a gente vai começar a trabalhar na cadeia e tal. Daí o pessoal ficou meio assim, dos 300 ficaram 50. E a gente entende, porque às vezes cada um tem uma realidade. Talvez a realidade de vocês, ou o chamado de vocês, seja um orfanato, o lar dos velhinhos, né? O hospital. Né? Pode ser que seja na rua. Né? Mas a gente sentia que a companhia, ela nascia para aquela missão. Aquela missão que era a missão principal da companhia. Então a gente entendeu a saída desses irmãos. Né? Nessa época eu nem fazia parte ainda, eu entrei depois. E daí a gente começou a fazer. Toda quarta-feira a gente está lá fixo e toda quinta-feira a gente está fixo na cadeia feminina. E é uma benção. Né? Eu falo que a primeira vez que eu entrei lá dentro, eu fiquei com vergonha da minha oração pessoal. Porque eu vim e fui para lá com uma visão um pouco preconceituosa, bastante preconceituosa. Né? Eu falei assim, estava precisando de gente para tocar, não tinha quem tocasse, eu toco um pouco de violão. Um pouco. E daí eu fui lá para tocar. Daí eu falei assim, não, vamos ver qual que é. A hora que eu entrei lá, né, eu falei, meu Deus do céu, a hora que eu vi aquele povo rezando, eu vi uma sede de Deus que eu falo, gente, eu não tenho essa sede de Deus. Eu não rezo desse jeito. Eu vi uma necessidade, eu acho que a pessoa, quando está lá dentro, é que ela percebe que o tanto que ela perdeu, né, porque a gente está aqui, eu posso ir no grupo de oração quando eu quiser, eu posso ir na missa quando eu quero. Né? Eles não podem. Apesar da oração da gente ser livre e chegar ao céu independente do lugar que a gente está, mas eles não entendem, até eles entenderem isso, que não, eu posso rezar da onde eu estou, que o Senhor vai me ouvir, demora um certo tempo até eles entenderem isso. E eu olhava aquele povo e falei assim, meu Deus do céu. Com o tempo eu fui percebendo que, gente do céu, a minha miséria é igual a dele, nada me faz diferente dele, nada. E nós temos uma caixa postal, que os presos, como a gente fica no SDP, a gente só tem contato com eles quando estão com os detentos que ficam no semiaberto. Que daí a gente pode conversar um pouco mais. E a gente entra, são 4 pavilhões. Daí a gente fica no meio do pavilhão, eles ficam meio que em forma de L, lá, né? Assim distante, a gente tem uma caixa de som. A gente mal consegue enxergar assim, devido também à iluminação, que é ruim, a gente mal consegue enxergar o rosto deles, a gente enxerga de um ou outro só. E como a gente não tem essa comunicação, e a gente faz parte também para poder adentrar, né, dentro da cadeia, a gente faz parte também da pastoral carcerária. A gente, como unidade, como igreja, né? Como a gente temos vivido esse processo de unidade, né, essa moção da unidade, o Senhor nos juntou, né, como igreja, também com a pastoral carcerária. Então, até mesmo para questões da pastoral carcerária e também para escutar um pouco do que eles têm vivido, de como tem sido a vida deles, a gente criou essa caixa postal. E a gente começou a colher, né, alguns testemunhos deles, né, vários testemunhos. Tem um detento em especial que já no início ele escreveu que há muito tempo a mãe dele não visitava, a família havia desistido dele, porque muitos tropeços, né? Ele era residente, já tinha voltado, saído e voltado. E naquela noite tinham tocado aquela música, cura Senhor onde dói, cura Senhor vem aqui, cura Senhor onde eu não posso ir. E ele lembrou dessa música porque a mãe dele cantava. E a mãe dele fazia muito tempo que não visitava ele. E ele falou, hoje, o lugar que eu não posso ir é a minha casa. Será que vocês podem ir na minha casa, conversar com a minha mãe, rezar com a minha mãe? E essa carta chegou. Daí, né, Abel pegou essa carta, pegou o endereço, foi todo mundo na casa da mãe desse detento. A gente conversou com ela, tal. Ela ama demais ele, falou, olha, o quarto dele está aqui pronto para quando ele sair, tal. É que eu estava dando meio que um gelo nele para ver se ele muda, porque a situação é difícil, tal. Ela explicou, tal. A gente respondeu a carta para ele.
no que a família dele toda esperava ansiosamente por ele. O quarto dele estava lá, o padrasto dele ama ele, a família toda estava ansiosa para que ele saísse logo e voltasse. E depois ele não respondeu mais essa carta. Daí passado, o quê? Acho que uns 2 anos, mais ou menos, um dia, a Bel, tipo assim, ela mora num bairro bem afastado, sabe? Tipo assim, dá pro nada. É um canavial. Acho que a casa dela é a última, depois já é um monte de canavial. É bem assim, o lugar que ela mora. Um dia, ela abriu o portão, ela estava para sair, para ir para a loja dela, tinha um rapaz todo, com os dentes tudo podre, maltrapilho, batendo na porta da casa dela. Ai, dona, você não tem alguma coisa para dar para eu comer, não? Né? Daí ela falou assim, tem, espera aí que eu vou pegar. Daí ela pegou umas coisas e entregou para ele, né? Daí que ela entregou para ele, ele falou para ela, eu também estava querendo mudar de vida, será que a senhora não pode me ajudar? Daí ele começou a falar, porque eu estava ali no CDP, saí faz um mês, tal. Daí ela falou assim, espera aí, se você estava no CDP, você me conhece, porque eu vou lá toda quarta-feira, né? Daí ele olhou bem para a cara dela e falou assim, não, a senhora não é aquela dona que foi na minha casa? Ela olhou para ele e falou assim, é você fulano de tal? Daí ele falou assim, eu sou. Veja só, né? Piracicaba tem 400 milhões de habitantes, mais ou menos. É enorme. O bairro dela dá para nada, gente. Como pode esse menino ter, de uma cidade dessa, ter batido na porta da casa dela? Foi Deus. Foi Deus. E daí o pessoal conversou, haviam matado o irmão dele fazia 2 semanas, ele estava morando debaixo de uma ponte, tal. E daí ele precisava de ajuda. A Abel movimentou a diocese inteira, tal, para conseguir casa para ele ficar, tal. E daí ele ficou, acho que numa casa durante 3 meses, depois ele saiu. Teve as suas quedas de novo, porque é um processo muito difícil, sabe? A gente que fica um pouco com eles, a gente percebe que Deus precisa reconstituir a imagem e semelhança do amor dele. Eles não confiam em si mesmos, sabe? Eles não têm autoestima nenhuma. Então, quanto cada uma daquelas pessoas precisam do amor de Deus. Quanto eles precisam se sentir amados, queridos por Deus. Né? E esse rapaz, ele caiu de novo. Hoje ele está internado de novo. Mas é uma bênção, né? É uma bênção de ver o quanto Deus já agiu na vida dele, sabe? Teve um dia que a gente foi tirar ele do meio do mato, no bairro super perigoso de Piracicaba, porque ele estava morando na rua. A história é bem longa, toda cheia de detalhes, sabe? Mas não dá tempo de contar tudo. Esse é um dos testemunhos. E tem um outro testemunho de um rapaz que dizia assim, que há muito tempo também ele não recebia visita nenhuma. Mas que aquela noite ele dizia assim na carta, né? Muito obrigado por vocês me apresentarem esse tal do Espírito Santo. Né? A graça, né? De poder, né? Sentir e ver que nossa, Deus está comigo, né? E se sentir visitado por Deus, sentir que o Espírito Santo agia na vida de cada um deles. Na cadeia feminina, a primeira vez que eles foram na cadeia feminina, estava tudo muito assim, ninguém sabia como fazer, o que não fazia, né? Eles estavam se preparando um teatro no canto e um outro irmão estava começando a cantar Hoje Livre Sou lá. Daí o povo falou assim, meu Deus do céu, que menino, rapaz, sem discernimento que ele está tocando Hoje Livre Sou lá, meu Deus do céu. E o povo, e as detentas tudo cantando Hoje Livre Sou na cadeia. Olha se viu isso, né? O povo veio sem discernimento, esse cara, né? O povo comentava. Mas as detentas rezavam e tinha uma em especial, no feminino, feminino é semi-aberto, então elas podem descer. Só que desce quem quer. Tem algumas que não descem, e como lá tem horário certo para descer, tipo assim, 10 minutos para descer. Quem não desce, fica lá, não desce mais. Só que elas conseguem ver da janela. Daí tinha uma detenta assim na janela que cantava assim, ó, e balançava, hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou. O povo começou a olhar e falou, o que é aquela mulher? Nossa, tá doida aquela, olha só, hoje livre tá cantando. E tipo, hoje livre sou, hoje livre sou. E daí eles se apresentaram todo o teatro. E daí depois eu vou perguntar para qualquer dela, né? Você, irmã, tudo bem? Tudo bem. E aí, irmã, o que você achou? Eu falei assim, hoje eu entendi que livre eu sou. Amém. Amém. Ela entendeu que aquelas grades para ela não eram nada. A oração dela é livre, o espírito dela é livre. Nada impede que ela chegue ao Senhor. Nada. Nada, nada, nada. E a gente tem muitos testemunhos de cadeia. Vou contar um agora de rua. Certa vez, a Rosinha sentiu no coração que precisava ir numa praça apresentar uma arte, apresentar uma dança, que chama Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil chama Aquarela, na verdade. Daí fica um estande, e atrás desse estande ele fica coberto, tem a imagem de Jesus misericordioso. Então as meninas dançam, elas vão lá, pintam algo assim, sabe? Depois, no final, elas tiram e mostram que é Jesus misericordioso. E daí a Rosinha sentiu que precisava apresentar essa arte numa praça. Aí vamos lá, vamos movimentar. Foram lá com o carro, iam ligar uma caixa de som do carro mesmo,
iam apresentar. Só que a hora que eles chegaram lá, o pessoal ficou meio assim, nossa, mas se a polícia chegar, o que faz? Ligaram para Bel. A nossa polícia chegar, abaixa tudo e sai correndo. Vai rápido, em 5 minutos, até chamar a polícia já foi, já deu. Já ficaram meio assim. Vamos lá, vamos ver o que vai dar isso daí. Só que a hora que chegou lá, tinha uma. Como eu estava, ia ser dia das mães, era um sábado, ia ser dia das mães, tinha uma mega estrutura montada lá. O pessoal da CIP, que é uma associação comercial de Piracicaba, tinham montado lá e estavam anunciando, fazendo evento ali para as mães e tal, né? E daí eles chegaram e falaram assim pro rapaz, a gente vai apresentar uma dança aqui, acho que não vai atrapalhar, né? Será que pode? Rapaz, uma dança? Mas é pro Dia das Mães? Eles ficaram meio assim, pro Dia das Mães? Tá? Então dá aí pra mim o CD. Catou o CD e foi conversar com o rapaz. Não deu 2 minutos, o rapaz anunciava assim. Você que está passando aí na praça, preste atenção, uma homenagem pro Dia das Mães. Daqui a pouco, Companhia de Artes Renovarte vai apresentar uma homenagem pra mãe. Então fica aqui e tal. O povo assim, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo? Eles estavam indo com um carrinho, olha só o que o Senhor preparou. Eles estavam indo com um carrinho, com nada preparado, né? E de repente o Senhor prepara uma mega estrutura para tudo isso. E eles apresentaram lá, a dança, fizeram. A hora que tirou o pano que cobria Jesus misericordioso, o cara que estava filmando fez assim, ó. O que é isso? Porque eles não sabiam que Jesus estava ali. E depois dessa dança, o povo saía abraçando o povo da praça. Tal. E a Rosinha tinha tido discernimento que precisava apresentar essa dança na praça porque o Senhor queria abraçar uma pessoa. Queria abraçar alguém lá. Passado, acho que umas 2 semanas, a Rosinha foi pregar no grupo de oração. E ela foi pregar justamente sobre obediência. E daí o Senhor colocou no coração dela justamente isso daí. O Senhor tinha pedido para que se apresentasse isso, e eles foram apresentar isso. Quando ela contou isso, uma mulher fez assim, calma. Acho que é pavor, todo pregador é isso, né? Quando levanta a mão para cá, a pessoa já vai para cá, né? Daí a mulher fazia assim já. E a Rosinha dando uma desbaratinada, e a mulher assim. Daí ela falou, fale, irmã. Daí a irmã falou assim, eu estava lá, eu precisava desse abraço. Então veja só, o porquê. Essa mulher testemunhou isso não para falar, nossa, a gente escutou o Senhor. Ou a Rosinha falou isso porque aquela mulher ela precisava sentir e perceber que Deus movimentou todo mundo para dizer que amava ela, que queria abraçar ela aquele dia. Naquele dia ela entendeu que não foi um abraço qualquer que ela recebeu lá. Ela entendeu que Deus tocou no coração de uma pessoa, movimentou todo mundo para lá, preparou um som para dizer que amava e que queria abraçar ela. A gente vê que como, né, é necessário, a gente tem tantas pessoas lá fora precisam ouvir a Deus, às vezes a gente pensa, né, eu tinha esse pensamento. Quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo, pelo amor de Deus? Eu tive a graça esse ano de participar do Jesus no Litoral, não sei se vocês conhecem. É uma missão que acontece ali no Guarujá. Né, a gente foi lá, a princípio eu não queria ir, mas o Senhor ele quebra as pernas da gente, né? E novamente a gente percebe que, né, que uma das coisas do pilar aqui sobre a missão é sobre a renúncia da nossa vontade. A minha vontade pessoal era de não ir. Eu tinha acabado de ser assaltado, tinha levado meu carro, levado meus documentos, levado tudo, estava desempregado, não tinha dinheiro para pagar. Eu falei, como que eu vou ir? Não dá para eu ir. Tinha me assaltado, acho que 1 ou 2 dias antes de sair para a viagem. Eu falei, não dá, Senhor. Mas eu pedia para ir e eu fui. Renunciei à minha vontade meio contrariado, né? E fui, né? Eu falei, o Senhor vai fazer algo. A mãe brigando e tudo, né? Eu liguei para minha mãe no dia 1 para desejar feliz ano novo para ela. E meu pai amado, minha mãe descarregou uma metralhadora. Falei, amém, Senhor, amém. Que seja feita a vontade de Deus. E lá, a gente tem várias missões lá. A gente sai na rua e a gente foi um dia numa favela. E eu sempre achei, nossa, todo mundo já ouviu falar de Jesus Cristo. Como nunca ninguém ouviu falar de Jesus Cristo? E a gente foi anunciando, né? A gente batia na porta da casa, se identificava. Falava, a gente tem uma mensagem do amor de Deus para passar. A senhora tem um tempo para ouvir a gente? Tem. Falou, tem, é abertura. Para a gente, né? Se ela fala assim, pode entrar, a gente entra. Pode rezar, a gente reza. Daí a gente vai de acordo com a abertura da pessoa, né? E daí a gente encontrou o rapaz numa situação meio difícil, ele partilhou um pouco a situação dele. E no final, falou assim, irmão, vamos rezar sobre isso. Ele falou, vamos rezar um Pai Nosso. Ele falou, eu não sei rezar. E daí eu falei, nossa, eu achei que todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus, eu achei que todas as pessoas conhecessem, soubessem rezar. Né? E eu penso, como posso eu ficar preso, né, nas minhas seguranças, dentro do meu grupo de oração, escondido às vezes atrás do violão, porque eu gosto de me esconder atrás do violão, né? Ou
ficar dentro daquela realidade, eu penso, nossa, Senhor, passa a ser um pouco de egoísmo da minha parte, né? Eu preciso sair, essa necessidade, tem pessoas lá fora que precisam ouvir. E eu sou muito mais agraciado. Eu percebo que toda quarta-feira, quando eu vou na cadeia, eu falo, Jesus amado, eu preciso estar aqui. Aqui é meu grupo de oração também. Eu recebo muito mais do que eu dou, né? Às vezes eu chego lá na minha miséria, sem nada para oferecer, e quando eu vejo aquele irmão rezando, né? Teve um dia que a Abel, não sei se você sabe, mas a Abel tem a mãe dela é acamada. A mãe dela não anda, não fala, né? Come por sonda e tal. E os detentos não sabiam dessa história no início. Porque depois agora ela partilha com eles, né? E quando eles acabaram a apresentação, um detento levantou a mão lá e começou a gritar, irmã, senti no coração que a gente deve rezar por vocês, tal. O povo olhou, assim, tá, vamos. Ajoelhou todo mundo, né, lá. Sentiu no coração. Daí todo mundo ajoelhou e esse irmão começou a rezar. E esse irmão começou a profetizar tudo aquilo que estava acontecendo na casa da Bel. Como Deus é maravilhoso. A Bel falou assim, gente, é isso que eu estou vivendo, né? Como Deus usa. Por isso que Deus fala que Deus usa justamente aqueles que ele é todo atrapalhado para confundir aquele que é todo sábio, né? Usa aquele que é excluído, né? Para confundir a gente, né? Fala assim, como pode? Às vezes a minha visão antes era como ele pode falar de Deus? Ele está aqui, né? Mas não, nada me faz diferente dele, eu sou igual, se não pior. E a partir de hoje, a gente não pode mais ficar preso, a gente não pode mais esconder, ser omisso aquilo que o Senhor nos pede para fazer. O Senhor tem uma obra para fazer. Muitas pessoas precisam ser tocadas, muitas pessoas precisam mudar de vida, muitas pessoas precisam ter um novo ador, e ela precisa de você para fazer isso. O que me tocou muito o coração, eu me lembro que a Dani, naquele encontro de Franca, falou sobre a visualização, né? Que ela tinha da lousa e as fotos. A Dani, ela partilhava, gente, que ela tinha uma visualização, quando ela foi pregar sobre obediência, de uma lousa. Nessa lousa, muitas fotos de pessoas que ela nunca tinha visto na vida. E o Senhor suscitava no coração dela aqui. Essas pessoas são as pessoas que, por causa da sua desobediência, se perderam. Eu me coloquei imediatamente naquilo e falei, meu Pai amado, às vezes por causa do meu não querer, não, hoje eu não quero ir, hoje eu não estou afim, não vou. Ou hoje, não, eu só quero ficar aqui, não quero ir. Muitas pessoas podem se perder e Deus pode cobrar e vai cobrar isso de cada um de nós. A igreja hoje nos move a ser missionários, ela nos pede, né? O Papa, tudo nos move a sair, né? Nos move a ir além, a passar e a ir ao encontro dessas pessoas que precisam ouvir, que precisam saber que existe um Deus que nos ama, que morreu na cruz, que deu a vida por cada um de nós. Tantas pessoas precisam ouvir e ouvir da sua boca isso, da sua arte, da sua dança. Tantas pessoas precisam sentir. Você quer dizer um sim a Deus? A sua vontade hoje é de ir além, passar as portas da igreja. Convido você então a ficar um pouco de pé. E eu vou contar o testemunho da Bia. A Bia era uma participante de um grupo de oração lá, Mãe Celeste. A Bia ela teve câncer em várias partes do corpo. E a Bia ela sentia muita dor. Tinha às vezes que não dava para ela ir no grupo de oração. E quando ela não dava para ir no grupo de oração, o que o grupo de oração fazia? Ia em missão na casa dela. Quando a gente apresentava algum teatro e não dava para a Bia ir, a gente fazia a sessão da Bia. Todo mundo ia lá e apresentava o teatro para a Bia. Né? A gente ia ao encontro dela. A Bia, ela faleceu, ela veio a falecer. Vai fazer um ano, foi em 13 de junho do ano passado. E no dia do velório da Bia, estava todo mundo triste. A gente foi, ela estava no velório. E o pessoal sentiu no coração de soltar alguns balões. Né, e cantar uma música para ela, né, em homenagem. E a gente tem até uma foto, só que a foto é muito forte, né, não dá para mostrar. A gente cantou aquela música Eu Vou Além. E a imagem assim da foto
que a gente entendeu como Deus é maravilhoso. À medida que soltou os balões na hora do refrão, os balões subiam. Era dia de Santo Antônio, tinha uma imagem de Santo Antônio lá. Aí os balões subindo. E os coveiros colocando o caixão da Bia ali. Só que todos os olhares estavam voltados para o céu, olhando o balão. E daí a gente via o quê? O que a arte fez, a transformação que a arte foi capaz de fazer. A morte que estava ali virou o quê? A esperança na vida eterna. A foto ela é perfeita. Enquanto mostra o caixão sendo ali enterrado, todos os olhares estavam voltados para onde a Bia estava. Aquilo que era tristeza, o Senhor transformou em alegria e em esperança. Convido você a pôr a mão no teu coração e que o Senhor possa suscitando já no seu coração o qual é a área, o qual vai ser o seu ir além. Peço para que o Senhor ilumine. Talvez você olhe tudo isso e fale, mas Senhor, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei tocar direito, eu não sei dançar, né? A gente percebe o que pela história, né? Moisés era gago, Davi era excluído, Elias era muito novo. A gente muitas vezes fixa o olhar da gente naquilo que a gente é e não olha para aquilo que Deus quer tornar cada um de nós. Deus quer fazer um novo na nossa vida e você é capaz, sim. Com a sua vida você pode mostrar que Deus ama a todos nós. Muitas pessoas lá fora precisam ouvir, precisam ver de você que Deus pode agir na vida delas. Elas precisam se encontrar com Deus através de você, através da sua vida. Deus pede hoje a cada um de nós, vá além, ultrapasse as barreiras. Deus precisa. Deus quis precisar de cada um de nós, na nossa miséria, na nossa pequenez, e Ele pode agir, vai agir na vida de tantas pessoas. Age, Senhor Jesus. Capacita-nos, Senhor Jesus. Acolhe as nossas misérias, acolhe a minha pequenez, Senhor. Faz de mim um instrumento Teu, Senhor, que eu possa entender, Senhor, que meu lugar é muito mais além, Senhor, do que dentro do grupo de oração, Senhor. Eu preciso mostrar com a vida que eu creio, eu preciso mostrar com a vida, Senhor. Dai-me a graça, Senhor. Cria em mim habilidade, Senhor Jesus. Derrama sobre mim o Teu Santo Espírito, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Reza, meu irmão. Pede que o Espírito Santo venha te iluminar, venha te capacitar, te leve além. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre a minha miséria, sobre a minha pequenez, Senhor. Eu nada sou, Senhor Jesus. Eu sei que nada sou, mas eu sei que o Senhor pode fazer maravilhas em mim, Senhor. Vem, Senhor Jesus, visitar o meu nada, Senhor. Que eu possa, Senhor Jesus, estar cada dia mais íntimo de Ti, que eu possa estar junto contigo, Senhor. Que eu possa, Senhor Jesus, te amar a cada dia mais, Senhor. Permitir que eu seja também amado por Ti, Senhor. Eu sei, Senhor Jesus, que nada eu sou, Senhor. Mas eu sei que contigo, Senhor, eu posso ir além, Senhor. Contigo eu posso, Senhor, e eu quero ir, Senhor Jesus. Age, Senhor. Age, Senhor Jesus. Eu quero ouvir, Senhor Jesus, a Tua voz, Senhor. Eu quero ser íntimo de Ti, Senhor. Íntimo de Ti, Senhor. Eu queria dar um testemunho antes da gente cantar. A primeira vez que eu fui lá no CDP, meu marido quase teve um infarto do coração, né? Porque ele falou assim, o que essa mulher louca agora vai fazer na cadeia? Aí eu falei, não, eu preciso ir. Porque como coordenadora, né, da diocese, eu nunca tinha pisado no projeto de missão, no pilar missão da minha diocese. Eu falei, não, eu vou. E chegamos lá, a gente tem que ir tudo de roupa, né, de calça de moletom, né, e mulher vaidosa. Pode nem passar um batom, não pode ter maquiagem, usar brinco, não pode nada, porque a realidade deles, vocês imaginam, são 400 homens em 20 celas, né? É uma realidade assim, homem que nunca mais viu esposa, nunca mais teve contato com a esposa. Então a mulher, quando ela vai nesse lugar, ela tem que ser aniquilada a imagem dela e ser ali a pessoa de Jesus para eles. E quando eu cheguei lá, e a primeira música que a gente cantou foi Eu Abro as Portas do Meu Coração. E lá no meu grupo de oração, a gente tem que ficar pedindo 20 horas, não é? Põe a mão no seu coração, abre o seu coração, levanta o seu braço. Não sei a realidade de vocês, mas o povo do grupo de oração, meu Deus. E a gente começou a cantar. Eu abro as portas do meu coração. Aqueles presos, eles ficam sentados nas beliches, eles colocam o braço para fora da cela, o rosto, e eles gritam. Eles não cantam, eles gritam. E eles gritavam, homens, é forte porque é homem cantando, né? Te dou livre acesso, Senhor. E eu falava,
vocês nunca viram um povo pedir o Espírito Santo igual preso na cadeia perto do Espírito Santo. Eles gritam, eles clamam, eles querem aquilo, porque aquilo às vezes é o único alívio que eles têm naquele momento, naquela hora, naquele dia. E aí terminou o teatro e a gente cantou Cura Senhor Onde Dói. E eu senti porque da mesma forma que o Senhor usou essa música para tocar a vida do preso, o Senhor usou essa música para tocar a minha vida. Porque quando eu comecei no grupo de oração, eu tinha síndrome do pânico. Eu não podia sair na rua. Eu tinha 6 anos de idade, eu não podia sair na rua. E a única coisa que tranquilizou o meu coração, eu tomava até remédio de tarja preta já, com 6 anos, porque eu tinha muita síndrome do pânico. E o que consolava o meu coração era ouvir essa música, Cura Senhor Onde Dói. E naquela quarta-feira Jesus foi maravilhoso comigo, porque eu pude cantar aquela música e o Senhor disse pra mim, hoje eu faço de você uma nova criatura, assim como quando você tinha 6 anos. E eu disse que eu queria curar o teu coração, agora através de você eu quero curar o coração de cada um desses irmãos. Deus fez algo na sua vida e você não pode limitar esse algo a você. Você tem que fazer com que o milagre que aconteceu na sua vida chegue a todas as pessoas. Que as pessoas experimentem a mesma coisa que você. Que quando as pessoas ouçam a sua voz, elas possam sentir que da mesma forma que Deus tocou você, elas podem ser tocadas por Deus. E nessa noite o Senhor quer chamar cada um pelo nosso nome. Como que é seu nome? Fala bem alto. Beto. Ixi, Maria, nem eu escutei, nem Deus, nem ninguém. Como que é seu nome? Hoje, nessa noite, o Senhor te chama pelo seu nome. A gente vai cantar essa música que virou a marca, né, dessa missão. Pela Bia, por tudo que a gente viveu na nossa diocese, mas porque Deus quer fazer algo além nas nossas dioceses, em todo o nosso estado, em todo o Brasil. Feche seus olhos e vamos cantar juntos. Ouvi sua voz chamando meu nome. Como que é seu nome? Não resisti, sua doce voz chamando meu nome. Como que é seu nome? Olha o que diz a canção. Tentei resistir, mas não pude suportar e entrei no seu jardim. Senti o teu perfume, senti o teu perfume até te encontrar.